Já? Thus far, in considering the activities of the church, Então, considerando as atividades da igreja, we've seen worship or looking up, ou seja, vimos adoração, olhar para o alto, edification, looking within, edificação, olhar para o interior, which now brings us to missions, looking out. e agora vamos para missões, olhar adiante. Edmund Clowney said, Edmund Clowney the Lord who calls his church to worship o Senhor que chama a sua igreja para adoração and to nurture e para o alimento, also sends it through the centuries assim também envia através dos séculos, and across the continents to witness for him. Pelos continentes, o testemunho acerca dele. In this lecture, Nessa palestra, we shall consider the meaning, mandate, and necessity of missions, nós vamos considerar o significado, o mandato e a necessidade das missões, leaving for our final lesson dirigindo-nos na nossa lição final the particulars of church planting. às particularidades do plantar de igrejas. Notice first its meaning. Vamos olhar então primeiro o significado. The English word mission A palavra em inglês de missão, is taken from the Latin word missum, meaning to send forth with authority or purpose. vem do latim, missio, que seria enviar com autoridade. Missum was used in the Vulgate A mission foi usado na Vulgata Latina to translate the Greek word apostello, para traduzir a palavra grega apostelo, which means to send forth. que significa enviar. Thus, in the strict sense, Isso num sentido estrito, restrito, particular. a missionary is someone sent by a church O missionário é alguém que foi enviado pela igreja with divine authority com autoridade divina to start para começar and strengthen e churches. fortalecer igrejas. Now, let me repeat this. Deixa eu repetir isso. In the strict sense, Num sentido a estrito. missionary is someone sent O missionário é alguém enviado by a church por uma igreja with divine authority com autoridade to divina start and or strengthen churches. para começar ou fortalecer as igrejas. George Peters said, George Peters disse: a missionary is a messenger with a message from God, missionário é um mensageiro com uma mensagem de Deus, sent forth by divine authority enviado por autoridade divina for the definite purpose of evangelism, para o propósito específico do evangelismo church founding, e plantação de igrejas and church e edification. edificação de igrejas. Now, I say this because there's much confusion as to what a missionary is. Porque eu falo isso porque existe muita confusão acerca do que é ser um In a missionário. strict sense, a missionary is a man, Em sentido estrito, particular, um missionário é um homem qualified as an elder or an elder, qualificado por um presbítero ou ele mesmo sendo um presbítero, sent by a church enviado por uma igreja to start churches para começar or igrejas strengthen ou churches. então fortalecer as Notice igrejas. first, Note primeiro, a missionary is sent by a local church. um missionário é alguém enviado pela igreja local. Missionaries are sent, and they do not send themselves. Os missionários, eles são enviados, eles não enviam a si mesmos. This means the missionary has been assessed by a local church. Então significa que o missionário, ele pertence à igreja local. As seen in a previous lecture, Como visto na lição anterior, there's only two officers, há somente dois ofícios, elder and deacon. presbítero e diácono. There is no specific office of missionary. Não tem um ofício específico chamado missionário. Thus, in the strict sense, Isso num sentido particular. ordinarily, Comumente, a missionary is an elder, um missionário é um presbítero or at least one qualified to be an elder. ou alguém qualificado para ser um presbítero. He is sent and overseen. He is sent and overseen Ele é enviado e supervisionado by a local church por uma igreja local, to which he reports. na qual ele presta contas. Number two, Número 2. a missionary starts or establishes churches. Um missionário começa ou estabelece igrejas. The goal of the missionary O propósito do missionário is to make disciples é fazer discípulos and gather them together in local churches. e torná-los unidos numa igreja local. Go therefore, Então, portanto, indo make disciples of all the nations. fazei discípulos em todas as That is, nações. go and preach the gospel to lost sinners Então, ou seja, ir pregar o evangelho a pecadores perdidos, scattered throughout the nations. espalhados entre as nações, Having made disciples,
Tendo feito os discípulos, these must be baptized and gathered into churches. esses discípulos devem ser batizados e unidos à If igreja. no church exists, Se nenhuma igreja existe, then one must be formed. então uma precisa ser formada. Missionaries can be sent to strengthen existing Os churches missionários podem ser enviados para fortalecer igrejas já existentes or else start new ones. ou então começar uma nova. Missions are twofold, As missões têm dois aspectos, foreign and domestic. tanto uma missão externa no exterior quanto doméstica. Foreign missionaries are sent to start and establish churches in other countries. Ou seja, o missionário ele pode ser aquele que vai para o exterior, ele vai estabelecer e começar uma nova igreja fora do país. This may necessitate additional steps. Então, esse mandado ele necessita de uns passos adicionais aqui. Such as cultural education, Como, por exemplo, uma educação cultural, learning a new language, aprender uma nova língua, um novo idioma, and translation of Scripture. e a tradução da escritura. Domestic missions. E as missões mais domésticas. Domestic missionaries are those sent from a church Os missionários de missão doméstica eles são enviados para a igreja, within that country dentro daquele país, for the purpose of starting and establishing local churches. com o propósito de estabelecer, né, e criar uma nova igreja local. Notice, secondly, its mandate. Então, perceba o seu mandato. The mandate for missions can be collected into 3 points. Os mandatos acerca das missões, dos missionários, pode ser colocado em 3 pontos. God's eternal purposes, Os propósitos eternos de Deus, Old Testament promises, as promessas do Antigo Testamento New Testament teaching. e o ensino do Novo Testamento. Eternal purposes. Propósitos eternos, vamos ver. From eternity past, Desde a eternidade the passada, Father promised the Son a people. o Pai prometeu o Filho ao povo. This people would be comprised of every nation. Esse povo seria composto de pessoas de cada nação. And in reward to his humiliation, E também seria uma recompensa pela sua humilhação, a humilhação in do Filho. fulfillment to his eternal purpose, No cumprimento do seu the propósito Father eterno, sent his Son into the world as the great missionary. o Pai enviou o Filho ao mundo como o grande missionário. Likewise, Christ sends his church into the world as his people. Assim também Cristo envia a sua igreja ao mundo como seu povo. He said, as the Father sent me, Ele diz, assim como o Pai me I enviou, also send you. assim também eu envio a Thus, vós. missionary activity Essa atividade is in missionária fulfillment to God's eternal purpose. é um cumprimento do propósito eterno de Deus. Old Testament promises. Agora vamos ver as promessas do Antigo Testamento. For example, Genesis 12, Por exemplo, Gênesis 12. where we have the promises made to Abraham, Ainda que a gente veja as promessas feitas a Abraão. a part of which is found in verse 3. Uma parte na qual é verificada no versículo 3. I will bless those who bless you, Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. and I will curse him who curses you. E eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. And in you, that's Abraham, E em ti, isto é, em Abraão, all the families of the earth shall be blessed. todas as famílias da terra serão abençoadas. The Abrahamic covenant was a mixed covenant. A aliança abraâmica era uma aliança mista. It contained within it the promise of Christ and thus the covenant of grace. Continha a promessa de Cristo, né, que isto é a aliança da graça, There was also temporal and typical elements for Abraham and his physical seed. mas também havia elementos típicos, né, para Abraão e a sua semente, seus descendentes. These shadowed spiritual or new covenant realities. Ou seja, isso simboliza de maneira, né, em forma de sombra, as promessas da nova aliança. Paul interprets Genesis 12, verse 3. Paulo interpreta Gênesis capítulo 12, versículo In 3. you all the families of the earth shall be blessed, Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, as the gospel message. como uma mensagem evangélica, do evangelho. And scripture, E a escritura, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, preached the gospel to Abraham beforehand, pregou antecipadamente o evangelho a Abraão, saying, in you all the nations shall be blessed. dizendo, em ti todas as nações In other serão words, abençoadas. it was always God's purpose Em outras palavras, sempre foi do propósito de Deus to save Gentiles by faith, em salvar gentios pela fé engraft them into a Jewish remnant, e enxertá-los no conjunto com o remanescente judeu, making a single olive tree. formando uma única
oliveira. It's for this reason Por esta razão, the New Testament o Novo Testamento speaks of the church as partaking of the promises made to Abraham. fala da igreja como alguém que participa, uma participante das promessas feitas a Abraão. And are described as the true descendants of Abraham. E é descrita como os verdadeiros descendentes de Abraão. Paul said, and if you are Christ, Paulo diz, se vós estáis em Cristo, são de then Cristo, you are Abraham's seed se vós sois de Cristo, então vós sois sementes de Abraão. and heirs according to the promise. E herdeiros de acordo com a promessa. Thus, worldwide missions Então essas missões mundiais are the fulfillment of God's Old Testament promise to Abraham. são o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Furthermore, throughout the Old Testament, Então, através do Antigo Testamento, the Messiah himself is repeatedly promised o Messias é repetidamente prometido. the nations as his reward. É prometido ao Messias as nações como A recompensa. third reason, E um terceiro New motivo, Testament teaching. o ensino do Novo Testamento. Here I want to summarize the New Testament teaching on missions E aqui eu quero resumir e sumarizar o ensino do Novo Testamento com relação à into missão three main categories. em três categorias The principais. church's commission, A igreja na sua comissão, description, descrição and provision. e provisão. The church's commission. E a igreja com a sua comissão. Here, of course, we have Matthew 28, verses 18 to 20. Aí nós temos Mateus 28, 18 e 20. This is sometimes called the Great Commission. Algumas vezes isso é chamado de a grande comissão. I give you in the paragraph the other places where it's found in the Gospels. E eu dou aí no parágrafo outros locais que se encontra esse assunto nos evangelhos. While this commission was originally given to the apostles, E ainda que essa comissão tenha sido dada originalmente aos it's apóstolos to be continued in the church e deve ser continuada na igreja throughout all the ages. através dos séculos. Because remember, Jesus ends that by saying, Porque lembre-se, Jesus termina isso dizendo: and lo, I will be with you always, E eis que estarei convosco to para the todo end sempre, of the age. até o final dos This tempos. is when the Great Commission ends. É aí que a grande comissão termina. Number two, Número 2, the church's description. a descrição da igreja. We are called in Matthew 5, Nós somos chamados em Mateus capítulo 5, the light of the world, a luz do mundo. a city that's set on a hill cannot be hidden. Uma cidade posta numa montanha não pode ficar escondida. These words refer first to the apostles, Essas palavras se referiam primeiramente aos apóstolos, secondly to the church collectively, e em segundo, à igreja no seu coletivo, and then finally individual Christians. e finalmente, por fim, aos cristãos It em speaks individual. of the church as the light of the world. Então fala da igreja como a luz do mundo. Christ is essentially the light, Cristo é essencialmente a luz. the church reflectively the light. A igreja ela reflete a As she luz. reflects this light, E na medida que ela vai refletindo essa luz, both by her words and works, tanto pelas suas palavras quanto pelas suas ações, I explained that in the paragraph. eu explico no parágrafo esses You detalhes. also have Acts chapter 1, E aí nós temos também Atos capítulo 1, verses 4 to 8. versículos 4 a 8. Under the third point, the church's provision. Nós vemos a provisão da igreja. By the church's provision Por provisão da igreja, is meant the Holy Spirit. significa, quero dizer, o Espírito Santo. The primary difference of the Spirit's work in the new covenant A diferença primária da obra do Espírito na nova as aliança, opposed to the old covenant oposta à antiga aliança, is in breadth rather than depth. se refere acerca da... Breadth rather than depth. Fala mais sobre breath would be... Breadth is this way, depth is this way. Ok, sobre a questão da expansão e não necessariamente do direcionamento. The Lord promised through Joel, O Senhor prometeu a Joel I will pour out my spirit on all flesh. que eu porei meu espírito sobre toda a carne. This is interpreted by Peter in Acts chapter 2 Isso é interpretado por Pedro em Atos capítulo 2, to be fulfilled at Pentecost. como algo que foi cumprido em By Pentecostes. all flesh is meant Ou seja, por toda a carne significa all kinds of flesh, all kinds of people or nations. todo tipo de carne, todo tipo de pessoa, todo tipo de nação. It doesn't mean every person without exception. Não significa
todo mundo sem but exceção, all nations collectively. mas sim todas as nações coletivamente. Luke tells us in Acts 2 and verse 5, Lucas nos fala no capítulo 2, versículo 5, there were dwelling in Jerusalem que estavam em Jerusalém Jews, judeus, devout men, homens devotos, from every nation under heaven. de cada nação debaixo do céu. These heard the disciples speak in their own tongues. E eles ouvem os discípulos falando na própria língua deles. From this crowd, Desta multidão, about 3,000 souls were saved and added to the church. cerca de 3.000 pessoas foram This salvas e means adicionadas the à igreja. Spirit, as promised, Então, assim como foi was prometido, poured out on all flesh. como foi prometido, né, o Espírito, a promessa do Espírito sobre toda a carne. Men of every nation and tongue. Então, significa cada nação na Thus, sua our língua. Savior promised to send the Spirit to empower the disciples Então, o nosso Senhor, ele envia o Espírito para capacitar os discípulos and the church e a igreja to take the gospel to the end of the earth. para levar o evangelho até os confins da terra. This is the church's provision. Essa então é a provisão da igreja, que é Thirdly, recebida pela its igreja. necessity. Terceira, necessidade. The necessity of missions results from three facts: A necessidade das missões, ela vem de três fatos: the depravity of man, a depravação do homem, the exclusivity of the gospel, a exclusividade do evangelho and the sovereign purposes of God. e os propósitos soberanos de Deus. Notice first the depravity of man. Primeiro, a depravação do homem. Acts 26. Atos 26 diz: I send you to the Gentiles Eu te envio aos gentios to open their eyes para abrir os olhos, in order to turn them from darkness to light, para que tires eles das trevas para a luz, that they may receive forgiveness of sin para que eles possam receber o perdão dos and pecados an inheritance among those sanctified by faith in me. e uma herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. This is in part behind the need for missions, Isso aqui está por trás disso a necessidade de because missões, man by nature porque os homens por is natureza in darkness, estão em trevas, bound by Satan, escravizados por a Satanás rebel under the wrath of God. e rebeldes debaixo da ira de Deus. This is why we're sent into the world Por isso que nós somos enviados ao mundo as a rescue mission como uma missão de resgate, to rescue brands for the burning, para tirar galhos do fogo, da E fa- fornalha. We find the same teaching Nós vemos esse mesmo ensino. Secondly, Em segundo, the exclusivity of the gospel. a exclusividade do evangelho. Romans 10. Romanos 10. For whoever calls on the name of the Lord Porque todo aquele que clama pelo nome do Senhor shall be saved. será salvo. How then shall they call on him in whom they have not believed? Sorry. How then shall they call on him Como eles poderão clamar in whom they have not believed? naquele que eles não creram? And how shall they believe in him E como eles crerão nele, of whom they have not heard? se eles nunca ouviram falar? And how shall they hear E como é que eles ouvirão? without a preacher? Sem um pregador. And how shall they preach E como eles pregarão, unless they're sent? a não ser que eles sejam enviados? As it is written, Como está escrito: how beautiful are the feet of those quão belos são os pés who preach the gospel of que peace, pregam o evangelho da who bring paz, glad tidings of good things. que trazem grandes coisas, de boas coisas, né? Sorry. Trazem grandes presentes. No one can be saved without believing, Ninguém pode ser salvo sem ter fé. and no one can believe without hearing the message. E ninguém pode ter fé se não ouvir a And mensagem. no one can hear the message unless someone tells them. E ninguém pode ouvir a mensagem a não ser que alguém diga, And pregue a no one eles. can tell them unless someone sends them. E ninguém pode pregar se não for enviado. This is a missionary. Isso é um A missionário. missionary is someone with good news, O missionário é alguém que traz boas sent novas, by a church enviado to pela igreja communicate that good news to others. para comunicar essas boas novas aos outros. It's true that man can learn something about God from creation, É verdade que a humanidade, o homem pode aprender algo de Deus na but this criação, isn't sufficient for salvation. mas isso não é suficiente para a salvação. He needs to hear the gospel, Ele precisa ouvir o evangelho. and this is only from the scripture. E isso só vem através da escritura. Now at this point, Então, agora nesse I momento, want to digress for a few deixa eu seconds fazer uma digressão aqui. in order to examine the question,
na maneira para a gente examinar a pergunta. of what exactly the church is commissioned to preach. E o que exatamente a igreja é comissionada a pregar? First, we must preach the law of God. Primeiro, nós devemos pregar a lei de Deus. That is, we have to preach about sin as defined by the law. Ou seja, nós devemos falar acerca do pecado It's como ele é definido pela lei. Through the law É através da lei that a knowledge of sin is had. é que vem o conhecimento do pecado. Brethren, the good news Irmãos, as boas novas is only good só são boas in contrast to the bad news. em contraste com as más notícias. The bad As news más notícias, is you're a sinner, você é um pecador, accountable to God, responsável and diante de God Deus. is angry with the wicked. E Deus está irado Every com os day. perversos. We have Todo dia. we have to first preach the law, Nós primeiro devemos pregar a lei, as Paul tells us in Romans 3. como Paulo nos diz em Romanos That 3, proud native man's mouth que o orgulho da boca do homem, might be shut, a boca do homem orgulhoso and deve he ser might fechada. become guilty in his own conscience E ele precisa ser culpado na sua própria consciência before God. diante de Deus. Do you remember what our Savior said? Lembre-se que o nosso Senhor disse: Only the sick need a physician. apenas os doentes precisam de médico. He says he's come to call not the righteous. Ele diz: eu não vim chamar os justos, That is those who think they're ou righteous. seja, aqueles que pensam que são But he's justos. come to call sinners. Mas ele veio chamar os pecadores, Those who acknowledge their sin aqueles que and reconhecem, humble themselves because of them aqueles que reconhecem que são pecadores e se humilham por to causa disso, repentance. para se arrepender. We must preach about the character of God. Nós precisamos pregar sobre o caráter de Deus. Yes, we must tell people about his justice, Sim, nós precisamos falar acerca da justiça divina, but also about his mercy and goodness. mas também sobre a misericórdia e a bondade de Deus. We must not only tell people about their sins and violation of the law, Não devemos falar somente acerca do pecado das pessoas e a violação da lei, but we have to preach about God. mas nós devemos também falar sobre Thirdly, we Deus. have to preach the gospel of Christ. Terceiro, nós temos que pregar o evangelho de Cristo. This is the good news of Jesus Christ. Essas são as boas novas de Jesus Cristo. We have to tell them about who he is. Nós devemos falar a eles quem ele é. We have to tell them about what he's done. Temos que falar o que ele fez. He's the God-man crucified, buried, and resurrected. Ele é o Deus homem crucificado, sepultado e ressurreto. Do you remember how Paul summarized it to the Corinthians? Lembre-se como Paulo resume isso aos When he said, Coríntios. this is the gospel I preach to you. Esse é o evangelho, diz, esse é o evangelho que eu prego a vós. That Jesus Christ was crucified for our sins according to the Old Testament scriptures. Que Jesus Cristo foi crucificado pelos And he nossos was pecados de acordo com as escrituras da antiga Buried aliança. according to those same scriptures. E foi sepultado de acordo com essas escrituras. And on the third day resurrected. E no terceiro dia ressuscitou. Brother, I never get tired Irmãos, eu nunca fico cansado of preaching the old gospel de pregar aquele antigo of evangelho Jesus Christ and his love. de Jesus Cristo e seu amor. But fourthly, we must press sinners to repent and believe. E 4, nós devemos pressionar os pecadores a se arrependerem e crerem. Remember, these are two sides to the same coin: Lembre-se que são dois lados da mesma moeda: repentance and faith. arrependimento e fé. Generally speaking, Falando de maneira geral, repentance entails o arrependimento implica agreement with God. concordância com Deus. You agree with God Você concorda com Deus of what he says about himself, acerca do que ele diz sobre si mesmo, and you agree with God of what he says about yourself. e você concorda com Deus no que ele diz acerca de você mesmo. And then, in acknowledgement of who we are as sinners in Adam, E no reconhecimento de quem nós somos como pecadores em Adão, we flee to Christ, nós fugimos para Cristo, in whom we have salvation. naquele na qual nós temos salvação. And thus, throughout the Bible, E através da Bíblia, it's not just the proclamation of the facts of the gospel, não é somente a gente proclamar os fatos acerca do but there's Evangelho, also the exhortation to repent and believe, mas também tem a parte da exortação e da chamada fé. and the promise of salvation if believed. E a promessa de salvação se a pessoa crer nessa mensagem. The canons of Dort put it like this: Os cânones de Dort colocam dessa forma: as many as are called by the gospel
na medida que muitos são chamados pelo Evangelho, are unfeignedly called. That means without deception called. são chamados sem engodo, For God has most earnestly and truly shown in His Word como Deus mostrou claramente, verdadeiramente na sua palavra, what is pleasing to Him. o que é agradável a Ele. Namely, Ou seja, that saber those who are called que aqueles que são chamados should come to Him. deveriam ir a Ele. He, moreover, Então Ele, portanto, seriously promises eternal life verdadeiramente promete vida eterna and rest e descanso, to as many as shall come to Him à medida que todos aqueles que forem a and Ele believe on Him. e crerem nele. Elsewhere it says, Aí outra parte it diz, is not the fault of the gospel, não é falha do Evangelho, nor of Christ, nem de Cristo, offered therein, ofertado, portanto, nesse Evangelho, nor of God, nem de who Deus, calls men by the gospel, que chama os homens pelo Evangelho and confers upon them various gifts, e confere a eles vários dons, that those who are called by the ministry of the word que aqueles que são chamados pelo ministério da palavra refuse to come se and be recusam a ir, converted. eles se recusam a ir e ser convertidos. The fault lies in themselves. A falha reside nesses que Brethren, we resistem. call ourselves Calvinists. If you like the phrase or not, if you're a Reformed Baptist, you're a Calvinist. Nós somos calvinistas, irmãos. Ainda que você prefira a Batista Reformada, nós somos calvinistas. But where do we get historical Calvinism from? Mas onde é que nós tiramos esse calvinismo histórico? Two places: Dos locais. the Canons of Dort Os cânones de and Dort the writings of John Calvin. e nos escritos de João Remember the Calvino. Canons of Dort Lembre-se que os cânones de that Dort, was written in 1618, que foram escritos em was 1680, written in response foram escritos em resposta to the 5 points of the Arminians. aos 5 pontos dos arminianos. The Arminians came up with 5 points they no longer believe. E os arminianos vieram com 5 pontos que eles não mais criam. We agreed to those 5 points, or we responded to those 5 Nós points respondemos a esses 5 pontos, in what's now called the 5 points of que Calvinism. agora são chamados dos 5 pontos do calvinismo. We could summarize historical biblical Calvinism as this: Nós podemos resumir o calvinismo histórico bíblico como, if you don't come to Christ, nesse sentido, se você não vier a Cristo, it's your fault. a falha é sua. If you do come to Se Christ, você vier a Cristo, you don't get the credit. você não leva o crédito. Thirdly, the sovereign purposes of God. Terceiro, os propósitos soberanos de Deus. Paul said, therefore I endure all things Paulo diz em 2 Timóteo 2,10, for the sake of the elect, portanto, eu suporto todas as coisas por amor aos that eleitos, they also may obtain the salvation para que eles também possam obter a salvação, which is in Christ Jesus with eternal glory. que está em Cristo Jesus com glória eterna. Far from hindering missions, Longe de colocar God's obstáculos à missão, sovereign electing purposes os propósitos soberanos de Deus gives fuel to mission dão combustível às missões, because it ensures porque isso garante a certain success. um sucesso certo, God definido. has an elect people Deus elegeu pessoas scattered into all the nations of the world, e estão espalhadas em todas as nações and do he'll mundo. use his beloved people E Ele usa o seu povo amado to call them out. para chamar essas pessoas. It's for this reason Por essa razão the most popular missionaries of the church, que os missionários mais populares da starting igreja with the apostles and then Paul, começaram com os apóstolos e all the Paulo way up until today, e continuam até hoje. have been Calvinistic. Têm sido os calvinistas. Now, before leaving this lesson, let me suggest a few applications. Antes de terminar essa lição, deixa eu sugerir algumas aplicações. If the local church is responsible for missions, Se a igreja local é responsável pelas then missões, let the church train men for missions. que essa igreja treine homens para This essas is what missões. Paul exhorted Timothy. É isso que Paulo exorta The Timóteo. things that you have heard from me, As coisas que tu ouviste de mim, commit these to faithful men comissiona essas coisas para homens fiéis who will be able to teach others. que sejam capazes de ensinar outros. This means local churches Isso significa que as igrejas are locais responsible to train missionaries são responsáveis por treinar missionários or elders. ou presbíteros. This may be done in connection with seminary, Isso pode ser feito em conexão junto com but o it seminário, remains the primary burden and responsibility mas o seu of peso local da churches. responsabilidade recai sobre a igreja local. Number 2, Número 2. if the local church is responsible for missions, Se a igreja local é responsável pela missão, then let the church pray for missions. então que essa igreja ore por Our missões. Savior said the harvest truly is plentiful,
Como o Senhor disse, a seara está pronta, but the laborers few. mas são poucos os obreiros. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Então, orem ao Senhor da seara para que envie obreiros. We must pray that God would raise up, send, and bless missionaries. Nós oramos para que Deus levante, envie e abençoe missionários. William Carey, the Baptist missionary, William Carey, o missionário batista, said, if a temple is raised for God in the heathen world, então se o if a temple Se is um raised templo é for God levantado- in the heathen world, se o templo é levantado por Deus em um mundo pagão, it would not be by might, Não- nor by não power, será por força ou poder, nor by the authority of the magistrate, não pela autoridade do governo or the eloquence of the ou orator, pela eloquência do orador, but by my spirit, mas says the Lord of hosts. pelo meu espírito, diz o Senhor Murray dos said, Exércitos. John Murray disse: The rarity of consecrated and endowed missionaries of the gospel a raridade de missionários compromissados e consagrados is a commentary on the lack of zeal, é um comentário sobre a falta de zelo, coldness, frieza and indifference on the part of the church. e indiferença de parte da igreja. Mission is the vocation, that is the calling of the church. A missão é a vocação, isto é o chamado da igreja. And if men are not forthcoming for the specific office, E se homens não estão vindos para esse ofício judgment must especial, begin at the house of God. o juízo pode vir sobre a casa de And Deus. judgment, let us remember, E julgamento, vamos lembrar, to a large extent upon our prayerlessness. isso acontece em grande parte sobre a nossa Thirdly. falta de oração. Lastly, Por último, if the local church is responsible for missions, se a igreja local é responsável por then let missões, the church support mission. que essa igreja apoie as By missões. this I mean let us personally assist missions with our time, Ou seja, vamos assessorar, auxiliar os missionários com o tempo, abilities, nossas and habilidades resources. e nossos recursos. Brethren, it's rather easy to teach and talk about missions, É muito fácil falar e ensinar sobre but missões, far more difficult to assist them. mas muito mais difícil assessorar os Now, in missionários. the next hour, No próximo we'll momento, come to the more particular topic nós vamos a um tópico mais particular, of church planting. que é plantação de igrejas. Amen. Amém.